Bom, vamos continuando aí. Vocês viram que, olha, não demorou nada, hein? A gente já voltou aqui. Vamos continuar ouvindo o áudio do irmão. Poxa, Anselmo, eu não sei do que está se tratando. Gente, tem um vídeo aí atrás, que se eu não me engano é o capítulo 4. Esse aqui é o capítulo 5. E assim é necessário que você acompanhe. Essa novela está rolando desde o primeiro capítulo. É uma novela fantástica. Então vamos continuar ouvindo. No capítulo anterior, nós estávamos ouvindo aquilo que o irmão tinha gravado. A discussão era sobre a desassociação, e aí eu fiz o contraponto com o que Jesus Cristo pensava, e eles trouxeram a lei de Moisés, e aí agora a gente vai continuar. Vamos dar uma olhada, ouça. Os anciãos, porque eles não poderiam falar isso para você, certo? Mas poderia falar para ela, né? Oi, meu irmão? Poderia falar para ela, né? Então, aí como é que você ouviu o lado dela, não ouviu o lado dos anciãos? Tudo bem, ponto. Só uma pausa. Então, nesse caso, irmão, se ela tinha 19 anos, o irmão não estava presente na audiência, né? O irmão não estava presente na audiência. Aí entendi. É só o irmão comentou que o irmão escutou o lado dela, agora eu entendi. Pode falar, irmão, chefe. Muito bem. Então, o irmão, a gente sabe que você não escutou o lado dos anciãos, o que ela disse. E ainda também, embora eu não tenha filho, e o irmão Carlos também não tenha filho, o apóstolo Paulo também não teve filho, Jesus também não teve filho, mas a gente se coloca no seu lugar. Como você... Não, dá uma olhada que os caras hipócritas. Eles sabem que eles não têm moral nenhuma para falar com o pai. Por exemplo, eu não tenho filho. Meu único filho é o Frederico. Aí o que acontece, pessoal? Quando eu tenho que tratar alguma coisa, vamos supor, aqui na nosso local de reunião, que existe um assunto que envolva sentimentos paternos ou maternos, eu normalmente apelo para um outro pastor que tenha essa vivência. Porque eu não tenho, não adianta. Mas vejam como eles são hipócritas. Eles apelam para Jesus e apelam para o apóstolo Paulo. Tipo, olha, nós somos tão qualificados quanto ele. Desse jeito. Gente, ó, só quem não conhece essa organização é que engole os argumentos desses cidadãos que se dizem anciãos. Só quem não conhece. Vamos lá. Você citou empatia. E nós tentamos, irmão, com todo carinho, te ajustar várias vezes. Irmão Cosme, olha aí. Que empatia, rapaz? Não tem nada de empatia. O Zeca Pagodinho tem um samba dele que diz assim, ó: só o dono da dor sabe o quanto dói. Não tem jeito não, peito rói. E só quem amou pode entender o poder de fogo da paixão. A realidade é dura, mas é assim que se cura. Ninguém pode imaginar o que não viveu. Então, eu concordo plenamente aí com essa estrofe da música. Os caras não têm noção do que é ser pai, os caras não têm noção do que é amor paterno, eles não têm noção do que é amor materno, eles não têm noção de nada. E eles são mais secos do que o útero de uma mulher de 90 anos. Isso que esses caras são. O negócio deles é seguir um maldito livro chamado FLS. É isso que esses caras fazem. Nada mais além disso. Eles não têm empatia, eles não têm coração, eles não têm, poxa, vamos dar um jeito, vem cá, vamos abraçar. Esquece, tudo isso é proibido no tal do FLS. Tudo isso, ser humano, é proibido dentro da Organização das Testemunhas de Jeová para um ancião. Vou repetir essa frase. Ser humano é proibido para um ancião das Testemunhas de Jeová quando se trata de julgar, abre aspas, pecados, fecha aspas. Vamos prosseguir. Isso, olha aquilo. Entendemos que é muito difícil para um pai, quando se envolve sangue, tomar uma posição dessa. A gente entende. Mas nós tivemos uma parte recente agora, acho que o irmão até acompanhou, que fala apoiar na disciplina de Jeová é uma demonstração de amor. Aí lá citou o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e o 16. E nós precisamos apoiar a decisão da desassociação. Passou um vídeo em que o casal, o pai e a mãe, estavam chorando. Não, pera um pouquinho só que vocês conseguem
me fazer confundir. Vocês estão de brincadeira comigo. Vocês estão de brincadeira comigo. O cara falou que tem um texto lá em Pedro, e esse texto de Pedro, ele falou que tem que apoiar a desassociação. Peraí, deixa eu tentar entender isso aí, pessoal, porque, olha, eu acho que eu tô ficando meio velho. Vamos ouvir de novo, cara, pra gente não se perder. Vamos lá. Para você, a questão da desassociação é uma questão séria. Você diz aí que Jeová é pai e que ele tem compaixão, né? Tem. Lá em Deuteronômio capítulo Não, 3, você já foi. 6. Agora eu entendi. Pode falar, irmão chefe. Muito bem. Então, o irmão, a gente sabe que você não escutou lá dos anciãos, o que ela disse. E aí também, embora eu não tenha, como o próprio vídeo mostrou, quando tocava o telefone, os pais nem atendiam. Nós tivemos congresso há 2 anos e tomar uma posição dessa, a gente entende. Mas nós tivemos uma parte recente agora, acho que o irmão até Acompanhei. que fala apoiar a disciplina de Jeová é uma demonstração de amor. Aí lá citou o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e o 16. Bom, vamos começar. Ele diz que eles tiveram uma parte, e o texto de 1 de Pedro 1, 14 e 16 disse que tem que apoiar a desassociação. Bom, primeiro que você já vê é o seguinte, pessoal, esse papo furado que Testemunha de Jeová tem de falar assim, ó, vamos ler a parte B do versículo, vamos ler a parte C do versículo, vamos ler o 14 e vamos ler o 16. Isso daí nada mais é do que o processo de emburrecimento colocado a você que é TJ. Esse é o processo. Porque quando você pula um versículo, perde-se o sentido daquilo que está dizendo, você descontextualiza. Então vamos ler do 14 ao 16. Está escrito: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Peraí, onde que falou de desassociação aqui, pessoal? A palavra santo aqui é a palavra agnus, que ela não dá a ideia de um santarrão, ela dá a ideia de separados. Todos os cristãos são santos, são separados para Jesus. Todos os cristãos não vivem mais aquela vida que viviam anteriormente. Todos os cristãos, não está falando nada de desassociado aí, pessoal. Dá uma olhada como os caras são igual ao diabo. Lembra do diabo? O diabo usou a Bíblia para poder desencaminhar Jesus. Salta daqui que os teus anjos vão te pegar. Está escrito. Estava mesmo, mas era essa a aplicação? Vem comigo, me adora que eu vou te dar tudo isso. Está escrito. Mas era esta a aplicação? É o caso aqui do texto. O texto não falou nada de desassociação. Vamos lá. Precisamos apoiar a decisão da desassociação. Passou um vídeo em que o casal, o pai e a mãe, estavam chorando, porque sofre muito mesmo. Sim. Acredito que sofre demais. E depois mostrou que os irmãos estavam compadecendo ele na congregação, abraçando, dando tadinho. carinho. Quando o irmão chegou, o irmão foi recebido com carinho, o irmão, a irmã Miriam e a irmã Bruna. Nós abraçamos vocês, nós ajudamos. Que bonitinho. A filha do cara se lascando lá fora, eles proibindo o camarada de falar com a filha dele, mas eles abraçaram. Eles abraçaram, todo mundo foi lá abraçar eles, foi tão lindo, foi tão bonitinho. Que cena patética. Um amor que, conforme diz a Bíblia, deveria ser livre de hipocrisia. Está mostrando aí agora o abraço no que deu. Nisso que vocês estão vendo. Vamos lá. Agradecemos vocês em sentido espiritual. O irmão progrediu, por isso que foi recomendado. O carinho e a atenção não mudou. Gostaríamos que o irmão separasse as coisas. Sim. E que a gente não virasse inimigo, o irmão da congregação e nem de nós. Porque, veja, como nós confiamos no irmão. Nós colocamos um grupo na tua casa, que é uma extensão do Salão do Reino. O irmão foi recomendado como servo ministerial. A congregação ama o irmão e nós também amamos você.
Só que nós queremos deixar claro, meu irmão, que esse assunto, você vê, vem lá dos 19 anos para cá, e que a sua filha foi desassociada, é complicado, difícil, mas como o próprio vídeo mostrou, quando tocava o telefone, os pais nem atendiam. Ó, Nós tivemos que amor gostoso que tem as testemunhas de Jeová. A filha era desassociada, tocava o telefone. Bom, isso eles fizeram há pouco tempo atrás, nas partes deles, na reunião, no processo de lavagem cerebral. Aliás, eu vou guardar todos esses áudios, passar para os nossos advogados, porque isso aqui é uma prova muito contundente aí para ajudar os nossos advogados nos seus processos aí. Dá uma olhada nisso, gente, que coisa linda. A filha tocava o telefone e a mãe não atendia, quer dizer, a filha podia estar debaixo de um carro, podia estar num acidente de moto, ela podia estar no hospital, só que ela tinha um rótulo. Ela tinha um rótulo de desassociada. Então eles aprenderam lá na reunião, só que não foi com Jesus, foi com o diabo que eles aprenderam. Que não podia nem atender o telefone da filha. Mas eles amam demais o irmão Cosmo. Eles amam demais o irmão. Que coisa, que amor. Um amor desse é melhor você ter o amor de Satanás e seus demônios do que ter amor de um tipo de gente como esse. Vamos seguir. Tivemos congresso há 2 anos atrás que mostrou uma cena exatamente como essa. Foi. Quando o telefone tocava, a mãe chorava, mas não atendia o telefone. Então, como a experiência do irmão Carlos citada, talvez ela se sinta numa zona de conforto, porque tem o aconchego e o carinho de vocês, irmão, veja bem. Então, para ela é confortante ela ficar nessa situação e esperar um pouco mais para voltar. Talvez, como lá diz lá em Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6, a disciplina de Jeová, ela é dura, machuca, mas não produz frutos para quem é obediente. Então, talvez se vocês mudassem um pouquinho a maneira de entender essa situação da disciplina de Jeová, fosse ajudar ela também a voltar para Jeová. Ou seja, vocês precisam tratar a sua filha com ostracismo, porque se vocês ficarem tratando ela como Jesus ensinou, ela não vai voltar para a nossa empresa. A sua filha, ela está confortável porque ela não quer voltar para a nossa empresa norte-americana. Mas, ao mesmo tempo que ela não quer voltar para a nossa empresa, vocês ficam dando apoio para ela, porque vocês abraçam ela. Vocês deveriam meter o pé na bunda dela, vocês não tinham que aceitar ela em casa, vocês não tinham que fazer nada. Sabe para quê? Para pressionar ela a voltar para a nossa empresa. É isso que vocês deveriam fazer. Bom, essa é a tradução do que ele está falando para você que não conhece a organização das Testemunhas de Jeová. Vamos lá. Disse, nós não podemos colocar um cabresto nela e puxar ela para a organização. Exatamente. Exatamente. Jeová nem quer isso. Jeová quer que a pessoa sirva a ele por livre e espontânea vontade. Mas peraí, que livre e espontânea vontade é essa? Não, esses caras estão de brincadeira. Esses caras estão de brincadeira comigo. Ou então eu sou muito burro ou eu tô surdo. Das duas, uma. Primeiro, o cara fala pro pai causar uma pressão na filha para a filha voltar para a empresa. Depois, ele cita as palavras do pai, dizendo que, né? É só você analisar o discurso dele. Ele pega as palavras do pai, dizendo que Jeová não quer ninguém com cabresto. E aí ele diz, é verdade, Jeová quer a pessoa de livre e espontânea vontade. Agora, uma pessoa que volta para a organização, para poder ter contato com a família, onde está a livre e espontânea vontade? Não, esses caras estão de brincadeira. Vamos ouvir mais um pouco. É o que eu posso fazer. Vamos ouvir mais um pouco. Não, tem hora que começa a me revirar as entranhas, que nem diziam os profetas. Pressão. É fato. Não é? É verdade. Mas aí a gente quer que o irmão entenda assim, que como um servo de Jeová há muitos anos, você é desde que nasceu, tem muito mais estrada do que nós. Sim. O irmão, mesmo com essa dificuldade, irmão, você precisa ter uma postura um pouco mais firme nessa questão. A gente entende também que a sua associação é uma coisa esporádica. Ou seja, de cada 15 dias ela vem, eu acredito, eu estou acreditando nisso. Ela vem periodicamente, esporadicamente visitar os pais porque sente saudade, vocês também sentem saudade dela.
Mas se você mudasse um pouquinho o conceito, mesmo com essas dificuldades, seria muito bom para você, irmão. Por quê? Para você e para sua família. Porque você já vem lidando com essa situação desgastante, não é só aqui na Vila Lourdes, é nas outras congregações também. E isso tem afetado o sentimento de vocês, a saúde da irmã Miriam, da Bruna e a sua também. Então veja, irmão, além da espiritualidade, a dificuldade que vocês estão tendo nessa época tão difícil, que a gente está mais sensível, é difícil demais. Não, mas peraí, mas quem é que está tornando a vida do irmão difícil? É ele? Porque ele quer dedicar carinho para a filha e para os netos? É ele que está tornando a vida dele difícil? Quem está tornando a vida dele difícil são vocês, seus hipócritas. São vocês que estão tornando a vida dele difícil. Porque é só vocês largar a vida dele para lá, cara. Deixa ele cuidar da vida dele. Vocês não têm que ficar se metendo, vocês estão cometendo crime. Vocês estão violando o artigo 5º da Constituição. A pessoa tem liberdade de consciência, a pessoa tem direito de ir e vir, a pessoa tem direito à liberdade de religião. Poxa, agora eu acho engraçado esse pessoal que é TJ, pessoal. Eu acho engraçado esse pessoal que é TJ pelo seguinte, porque eles violam todas as leis da Constituição. Aí quando dá uma chuvinha mais forte lá na Rússia, o que é que eles fazem? Ai, pelo amor de Deus, Corte Europeia dos Direitos Humanos, eles não estão sendo humanos com a gente, eles estão perseguindo a gente. Ó, pelo amor de Deus, Isaías profetizou aptamente a vosso respeito. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É o que Isaías falou sobre vocês. Larguem de ser hipócritas. São vocês que estão dificultando a vida do irmão. Vamos lá. Vamos ouvir. Então, se o irmão mudasse um pouquinho, conseguisse enxergar como a gente está querendo mostrar para o irmão a lealdade exclusiva a Jeová, seria prudente para vocês. Era só isso que eu queria dizer para o irmão. E dizer para o irmão que além desses fatos, outros fatos pequenos que aconteceram, a gente só ajustou o irmão. Foi ajustado naquelas situações que aconteceram diversas, nós ajustamos, e no dia que nós estivemos na casa do irmão aí, nós falamos para a irmã Miriam, não esquece esse assunto, irmã, apoia ele, não foi isso que nós falamos, irmão? Não foi, irmão Costa? Apoie seu marido na designação dele. Sim. Não faça isso, não tenha paciência, as coisas vão se ajeitar. Então nós ajustamos no termo. Foi isso que nós fizemos. Agora seria prudente o irmão rever esse conceito de base de oração, ver como é que Jeová enxerga essa situação, mesmo com essa dificuldade, irmão. O texto lido. Então é isso que eu gostaria de destacar para o irmão, nessa questão da desassociação. Sim. Mas acontece assim, na verdade, como você disse, é difícil. E eu estou deixando claro para vocês que isso não vai acontecer. Eu não vou, por exemplo, deixar, se ela vir aqui, por exemplo, deixar de dar um prato de comida para minha filha. Seria desumano. Porque a gente não tem convivência. Convivência é você ir para a praia, para shopping, para festa, enfim. Então, se ela vem aqui, porque os filhos têm que visitar os pais. Então, muitas vezes, houve casos de a pessoa, que nem no meu caso, talvez acharem que a gente está virando apóstata, porque estamos apoiando uma pessoa que está desassociada. Mas só que assim, tem a vida dela, ela tem um livre-arbítrio. E eu como pai, e aqui a família, nós não vamos desprezar minha filha. Então, deixar isso bem claro para vocês. Se isso for uma apostasia, então vocês tomem o que vocês acham melhor fazer, mas vocês vão ficar bem cientes de que nós não estamos em conivência. Pera aí, pessoal, deu uma pequena falha aqui, aguenta a mão aí que a gente já tá voltando aí, só um instantinho. O pai agora, ele pega pesado mesmo, ele agora tá falando com eles que ele não vai de maneira nenhuma deixar a filha dele. Espera um pouquinho só aí que deu pau aqui. A tecnologia é terrível. Vamos voltar lá na mesma história. Só um minutinho aí, segura que a gente já tá voltando. O pai falou, ó, não vou largar minha filha, não tem nada disso aí. Vamos lá, cheguei. Por favor.
Eu recentemente fui fazer um serviço na casa de uma irmã, e a irmã, talvez, acharem que a gente está virando apóstata, porque estamos apoiando uma pessoa que está desassociada. Mas só que assim, tem a vida dela, ela tem um livre-arbítrio, e eu como pai, e aqui a família, nós não vamos desprezar minha filha. Então deixar isso bem claro para vocês. Se isso for uma apostasia, então vocês tomem o que vocês acham melhor fazer. Mas vocês vão ficar bem cientes de que nós não estamos coniventes com o que passou lá no passado, porque ela tem a vida dela, a família dela, está casada, não vive imoralidade, tá? Ela nunca depois que saiu da organização de Jeová, se envolveu com terceiros e quartos, sempre foi uma menina regrada. Simplesmente o que aconteceu com ela, que ela precisava de um pouquinho de ajuda, que não deram para ela. E aí aconteceu essa aí, a revolta dela não voltar para Jeová. Jeová vai cuidar dela e vai no futuro vai provar ela. Isso é fato. Como, por exemplo, Jeová ele vai lá na frente, ele vai falar para mim, olha, você fez isso, então você não vai para o novo mundo. Assim como Jeová, ele vai fazer com muitos aí que dizem ser anciãos, né, que sabem de coisas erradas que acontecem na congregação e passam um pano em cima. Por exemplo, bom, só fazendo aqui uma correção, né? Isso aí o irmão fala numa fala dentro do contexto tejotiano, mas não tem nada disso, Jeová não vai provar ninguém, todos seremos julgados por Jesus, quem faz parte da igreja do Senhor Jesus será julgado para o galardão, aqueles que não fazem parte da igreja do Senhor Jesus serão ressuscitados ao final do milênio, passarão pela tribulação aqueles que estiverem vivos e entrarão no milênio se estiverem vivos. E Jesus será o grande juiz que fará a separação entre as ovelhas e os cabritos, que são aqueles que entraram no milênio, e aí só Jesus que sabe. Então fica aí corrigido um conceito tejotiano. Esse conceito eu explico no livro O Tempo do Fim. Tá bom, pessoal? Por isso que é muito importante quando a gente vai aprendendo, quando a gente vai estudando. Tá legal? Vamos continuar aí o caso aí. O irmão, lembrando que o irmão está falando dentro de um contexto tejotiano. Vamos lá. Pedofilia, né? Outras coisas que acontecem, perseguição de irmãos, então isso acontece. Então Jeová não está conivente, batendo palma com essas coisas que acontecem. Então eu serei julgado, mas todos nós vamos sentar na frente da cadeira do juiz. E se Jeová falar para mim que eu não fui para o novo mundo, eu simplesmente, o que eu fiz por Jeová nesses anos de carreira, eu fiz com amor e carinho. Eu nunca prejudiquei ninguém, eu nunca puxei o tapete de ninguém, entendeu? Eu nunca falei mal de ninguém, eu sempre ajudei, eu sempre tive empatia, eu sempre tive amor pelas pessoas. E o meu fato de hoje ser as pessoas que muitas vezes me quererem, me gostarem de mim, é por modo que eu sei. O amor a Jeová que impõe a lealdade a Jeová que sempre tive. Mas esse fator, que eu estou deixando bem claro para vocês, de deixar minha filha, não vou deixar. Isso é bem claro. E a opinião da minha esposa é a mesma coisa, porque ela é mãe. Então ela carregou no ventre 9 meses uma criança. Então ela sabe o que é ser mãe. Então, se isso vai contra os princípios da organização de Jeová, ponto. Então, nós... Deixa eu só fazer mais uma pontuação aqui. Lembrando que ele está usando a linguagem tejotiana. Princípios da organização de Jeová. Jeová não tem organização nenhuma, pessoal. Esta organização é a organização do Rutherford, tá? Nem do Russell não é mais. É a organização do Rutherford, que posteriormente foi passando de mãos em mãos, e hoje os donos dessa organização são os 8 velhinhos de Brooklyn, tá? Também conhecidos como o CG, o corpo governante ou o escravo. Né? Nós já trouxemos aqui, inclusive, o vídeo aí que fala sobre a organização do escravo. Mas lembrando que o irmão está falando dentro de um conceito ainda tejotiano. Nossa decisão. Então, por exemplo, por que eu pedi para sair o campo aqui de casa? Porque as pessoas estão incomodando as pessoas. Então, se eu como carne, então tira. Então, o fator aqui, irmão Carlos, com todo o respeito que eu tenho pelo irmão Renato, o fator aqui predominante, a minha opinião é essa.
Então eu leio a Bíblia, eu conheço a Bíblia, eu já li a Bíblia várias vezes. Participei em várias comissões educativas, pelas quais muitas vezes eu não fui unânime, porque os anciãos que estavam comigo foram, não ajudaram aquela pessoa que pediram ajuda. É como se a pessoa está no mar se afogando, me ajuda. Não, você se afunda e se afogue. Então existe esse, você precisa ajudar as pessoas. Entendeu? Precisa ajudar. Por exemplo, estamos falando em assuntos diversos. Eu vou citar uma coisa para que eu já falei para o irmão Carlos, inclusive, outro dia que eu liguei para ele, na sua presença. Os irmãos da Vila Lourdes, eles não respeitam você, eles têm medo de você. Porque você impõe. Entendeu? Então, até mesmo um servo ministerial recentemente me disse, Cosmão, eu queria ter a coragem que você tem de enfrentar o cheque. O cheque? Porque, então você fala quem é. Então diga, outra coisa que eu vou falar para você. Às vezes, eu sempre... O cheque ficou bravo agora, então você fala quem é. Eles se doem demais, mas como eles são doídos, né? É isso que eu acho interessante nesse pessoal tejotiano, cara. Então você fala quem é, não tem que falar, ué. Se você perguntar pra eles, eles não falam quem é, por que você tem que falar? Eu acho que o irmão não falou não, vamos ver. Sempre elogiei o corpo de ancião, o trabalho bem feito que você tem feito. Mas às vezes tem pessoas na congregação que usam de modo pejorativos de vocês. Por exemplo, que você é o chefe, que você vai lá no conde, põe um chapelão na cabeça e fica, como dizendo, pressionando os irmãos. Espantalho. Agora sim, eu não vou falar para você. Você descobre. Vocês são os anciãos. Por exemplo, recentemente eu fui na casa de uma irmã. Só um minuto, irmão. Só um minutinho, só um minuto. Por favor. Eu recentemente fui fazer um serviço na casa de uma irmã. E a irmã estava... Na pandemia? Foi na pandemia? Eu fui fazer um serviço de máscara, de luva, tudo. Não, mas foi na pandemia? Foi uns 2 meses atrás. Oh, Jesus. Tá errado? Não, agora dá uma olhada. O cheque aí, o sheik se doeu. Então agora o sheik quer saber se ele desobedeceu a ordem do corpo governante de ir na casa da pessoa fazer um trabalho na pandemia. Manda o sheik levar a comida para você, ô irmão Cosme. Manda ele levar o dinheiro pra você, já que você não pode sair pra trabalhar. Vamos ouvir. Não tá certo. Então eu vou deixar a irmã com a porta aberta lá, para ladrão entrar na casa da irmã, e a segurança dela. Por isso que tem os anciãos, irmão. Mas vocês não são chaveiro, Ela pediu pra mim arrumar a fechadura da casa dela. Eu fui como profissional contratado por ela. E eu vivo disso. Não era pandemia que eu vou, não foi lá caçar. Não, dá uma olhada como os caras são ruins, cara. Os caras são péssimos. Ou seja, o irmão agora, para trabalhar, para arrumar a chave na casa da irmã, tem que pedir autorização pros bonitos aí. Tem uns anciãos. Ó, o irmão deu certo, o irmão deu na lata. Vocês não são chaveiro, uai? Não são chaveiro? Como é que vocês querem arrumar um negócio? Eu gostei, parabéns. Vamos lá. De ancião, não fui. Só que ela estava triste, estava chorando. E eu fiquei ouvindo o que ela estava falando para mim. Eu falei isso pro irmão Carlos. Ela estava deprimida, com a situação difícil. Né? Ouvi ela falar, elogiei ela. Porque os sermos cereais também, ele é uma extensão do corpo de ancião. Não. Às vezes também o sermo cereal... Por exemplo, eu falei com essa irmã, não preciso falar para os anciãos, ó, irmão, eu fui lá na casa da irmã, a irmã estava chorando, eu consolei. Não preciso. Não precisa, porque irmão. Porque não. Nesse caso, irmão, deixa eu só fazer uma observação. Irmão. Uma situação como essa, não é que é errado não ler um versículo da Bíblia para a irmã, consolar. Não é errado, não. Porque o irmão encontrou a irmã. Foi o momento. Foi o momento. Logo em seguida, é dever nosso compartilhar com os anciãos o que aconteceu, irmão. Caguetar a irmã. Por exemplo, eu viajante. Se eu encontro, por exemplo, um irmão aqui na rua, uma irmã, e bom dia, meu irmão, como é que vai? Ele começa a chorar. Eu vou, consolo ele, leio um versículo que fala de um problema que está preocupando ele. É obrigação minha. Mas ela não falou problema nenhum, irmão Carlos. Ela não falou problema nenhum pra mim. Ela simplesmente desabafou. Agora, se ela fez um desabafo. Agora, por que eu vou... Os anciãos tão ocupados que são.
nessa pandemia. Agora, por que eu vou falar mais coisa para os anciãos? Eles são responsáveis de cuidar do rebanho. A gente ajuda os anciãos dessa forma. Então, irmão Cosme, nesse ponto aí, irmão, nós na congregação não sabemos disso, os anciãos, o viajante, a gente não vai ter um conceito 100% positivo sobre nós. Nós não vamos conseguir isso, infelizmente. Nós somos imperfeitos, temos falha. Por exemplo, nessa visita, se o irmão mencionasse, vamos trouxer atenção para nós agora, que irmãos que, por exemplo, não percebem pela experiência que tem, que eles estão assim se sentindo, né? Talvez magoados, injustiçados. Tem que entregar todo mundo para eles. Falaram por irmão. Se o irmão trouxer atenção, quem são esses irmãos? Ainda tem mais um dia de visita, não? Vamos procurar ajudar os irmãos. Vai ajudar, ó. Os anciãos também. Pé na bunda deles. E nessa visita, irmão, não só nessa como nas outras, eu te falar, irmãos diferentes da congregação, eles teceram elogios pelos esforços que os anciãos estão fazendo. Vários deles, diferentes. Sim. Eu não fiquei perguntando para um, para outro. Eles começaram a comentar situações de que eles estão recebendo o apoio e encorajamento dos anciãos. São muito gratos. Bom, pessoal, deixa eu ver aqui que minuto que eu tô. Eu tô aqui no minuto 38, eu vou anotar aqui, que é o minuto 38 que eu tô, porque esse áudio, eu tô vendo agora, ele tem mais de 1 hora, meu. Tô no minuto 38, vou deixar anotado aqui. Pessoal, é o seguinte, bom, sem comentários, a gente vai ver depois, o negócio deles é saber quem tá falando o que contra os anciãos, pra meter o pé no traseiro do cara depois, mandar o cara pra fora, chamar o cara de apóstata, é só isso que eles fazem, só o que eles sabem fazer. Aí eles sempre vêm com essas conversinhas, porque estão elogiando, sei mais o quê. Bom, gente, deixa eu aproveitar, deixa eu agradecer o Wagner aí, pela transparência que fez pra gente. Obrigado, Wagner. O livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho, voltou. E agora ele volta, irmão, na versão aí para tablet, ele volta na versão para e-book, para celular, ele volta na versão para computador, ele volta na versão para PC, ele volta na versão aí para tablet, e ele volta aí na versão também para celular, tá bom? Então, como que você faz para adquirir esse material? Pessoal, tá aí, ó, 55 19 989, né, 905 206, 989 905 206. Ancião, eu quero adquirir. Gente, vale muito, mas muito a pena. Quando a gente lançou, tinha algumas burocracias para poder evitar a pirataria. A gente continua evitando, claro. Mas hoje está muito mais fácil para você adquirir. Depois de alguns ajustes que o nosso irmão Wagner fez aí, que eu quero agradecer a ele, o livro está muito mais fácil para você adquirir agora. Então, peça já. Ancião, como é que eu faço? Você vai mandar para mim a seguinte palavra. Você vai mandar para mim a palavra falso. Tá bom? Que aí eu vou distinguir de todas as outras coisas aí que a gente tem. A palavra falso, 19 989 905 206. Você vai receber, você vai poder instalar ele no seu tablet, você vai poder colocar ele no seu computador, você vai poder salvar nas nuvens, você vai poder ter ele no seu celular, você vai poder ler no ônibus, você vai poder ler na hora do almoço, você vai poder ler na cama na hora que você for dormir. Pessoal, ó, é um material de primeiríssima qualidade. Todo mundo sabe disso, tá bom? Então não perca não, consulte para que você possa receber maiores informações. Manda para mim a palavra falso, que aí alguém vai falar com você e vai te ajudar a adquirir o livro, tá bom? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe todos vocês, muito obrigado. Essa história continua amanhã. Eu vou fazer o possível para trazer mais 2 capítulos à tarde, para a gente finalizar 2 ou 3 capítulos à tarde. Para noite, o irmão Cosme está com a gente aqui no nosso canal, tá bom? Vai ser um prazer tê-lo conosco. Vou tentar fazer isso, senão vou ter que remarcar a visita dele se eu não conseguir fazer. Porque o legal é que ele venha, né? A menos que ele também não se importe em soltar os outros capítulos depois. Também não sei. Eu acho que é legal todo mundo conhecer a história, aí ele vem, ele fala tudo, como é que foi, e beleza, tá bom?
Deus abençoe todos vocês, um grande abraço. Eu quero lembrar vocês que amanhã nós temos reunião cristã. Não esqueça, começa às 9h30. Sempre um sermão ajudando você a compreender a palavra de Deus. Tá bom? Grande abraço a todos, fiquem na graça e na paz de Jesus.